Olá pessoal, enfim saiu a prorrogação da ECD. Esse vídeo não é atemporal, hoje é 13 de maio de 2020 e a ECD 2020 que nós entregaríamos agora no dia 29 de maio foi prorrogada pela Instituição Normativa em 1950 desse dia para o final de julho, o último dia útil de julho. Então nós vamos começar esse nosso vídeo de hoje para falar sobre as multas da ECD com a prorrogação já determinada para o final de julho de 2020. Acompanhe aí o vídeo. Nada mais interessante do que falar das multas da ECD agora que foi prorrogado o prazo de entrega. O que seria dia 29 de maio foi prorrogado para o último dia útil do mês de julho. A IN 1950, de 12 de maio de 2020, que foi publicada hoje, ela tem uma prorrogação da ECD que deixou aí muito contador aliviado, mas eu ainda bato na tecla que aqueles contadores que já faziam contabilidade, pelo menos o encerramento trimestral, eles já estavam preparados para entregar a ECD. Na minha cabeça, eu acho que se a contabilidade é referente ao exercício anterior, então quem tem uma contabilidade muito organizada, no mês de fevereiro está escriturando o mês de janeiro. Em março, escritura fevereiro, em abril, escritura março, e agora em janeiro de 2020, escriturou o mês de dezembro do ano de 2019. Ainda que seja uma apuração trimestral, acredito que no segundo trimestre, que se iniciou em 1º de abril, até o final do segundo trimestre, estava escriturando o primeiro, que era de 1º de janeiro a 31 de março. No terceiro trimestre, estava escriturando o segundo. No quarto trimestre, escriturando o terceiro, e assim, no primeiro trimestre de 2020, estava finalizando a escrituração do ano de 2019, o quarto trimestre. Até acho que não começou a pandemia no Brasil no mês de março especificamente, né? Ela começou, não no início de março, mas ela começou lá para a segunda quinzena de março, esse problema de pandemia. Então quem já tinha contabilidade organizada já tem condições de entregar o SPED contábil. Não fica esperando prorrogação, essa é a minha concepção. Claro que existem aí uma série de situações que são particulares, que influenciam na entrega no prazo, que seria agora dia 29, muita gente não conseguiria atentar para esse prazo ou atender esse prazo, mas ainda bato na tecla que dava para entregar a ECD. Então vamos lá. Quando nós vamos entregar a ECD, corremos o risco de não atender o prazo, é o primeiro momento, e entregar no prazo, mas com informações omitidas ou inexatas. Isso pode até gerar uma auditoria e levar aí para uma multa maior do que a multa pela entrega fora do prazo, a multa pela não entrega. A ECD começou com uma multa bem absurda. Lá em 2007, com a IN 787 de 2007, ela trouxe uma multa amarrada para a escrituração contábil digital no valor de R$5.000 por mês ou fração. Isso gerou um desconforto gigantesco na classe contábil e os empresários ficaram muito incomodados, querendo passar a multa para os contadores. O detalhe é que muita gente não tinha escrituração contábil, foi uma mudança de cultura na época que permitiu que os contadores começassem a cobrar dos empresários, teve esse viés positivo, documentação para fazer a contabilidade de verdade no livro diário, do jeito que exige a lei, como nós falamos no vídeo passado. O artigo 5º da IN 1774 de 2017, ele estabelece que as empresas que deixarem de entregar a ECD no prazo estimado ou entregar com informações omitidas ou inexatas devem atender à legislação quando fala de aplicabilidade de multa, que está no artigo 12 da Lei 8.218 de 91. Essa lei, a 8.218 de 91, foi alterada pela Lei 13.670 de 2018. É a especificação para a multa de ECD, agora está dentro da 13.670 de 2018. Então, olha o que diz a 13.670 de 2018. Inciso 1º, multa equivalente a 0,5% do valor da receita bruta da pessoa jurídica, no período em que se refere à escrituração, aos que não atenderam aos requisitos para a apresentação dos registros e respectivos arquivos. Então a primeira multa ela é de 0,5% sobre a receita bruta
do ano calendário, que é o ano da escrituração, se não for entregue no prazo, que seria agora no dia 29 de maio, de novo, para ficar firme aqui nesse vídeo, ficou no último dia útil do mês de julho. Se não entregar até o último dia útil do mês de julho, a multa vai ser de 0,5% sobre a receita bruta. Mas se entregar de qualquer forma, a multa pode ser ainda pior. Olha o que diz o inciso 2º. Multa equivalente a 5% sobre o valor da operação correspondente, limitada a 1% do valor da receita bruta da pessoa jurídica, no período a que se refere à escrituração, aos que omitirem ou prestarem correções e informações referentes aos registros e respectivos arquivos. Entregar com informação omitida ou inexata pode gerar uma multa ainda maior do que a multa de 0,5% sobre a receita bruta. Por quê? O limite é 1%. Ainda tem o inciso 3º, dizendo que, se não for entregue no prazo estimado pela auditoria da Receita Federal, e aí quando há uma intimação para entregar no prazo, que normalmente são 30 dias, prorrogado por mais 15, você chega aí a 45 dias para entregar a sua ECD fora do prazo. Olha o que diz o inciso 3º. Multa equivalente a 0,02 ou 0,02% por dia de atraso, calculada sobre a receita bruta da pessoa jurídica, no período a que se refere à escrituração, limitada a 1%. Olha o limite de novo. 1% dessa receita bruta, aos que não cumprirem o prazo estabelecido pela apresentação dos registros e respectivos arquivos. Então, a multa pela entrega fora do prazo da intimação é 0,02 ou 0,02, mas que essa aplicação é diferente das outras, porque ela é por dia. Então, vamos exemplificar. Multa por atraso na entrega. O inciso 1º. A multa é equivalente a 0,5% do valor da receita bruta, referente ao ano calendário anterior. No nosso caso agora 2020, referente ao ano calendário 2019. Vamos conjecturar junto e imagina aí comigo que em 2019 a receita bruta da empresa não chegou no limite de lucro real, que são 78 milhões. A receita bruta em 2019 foi de 20 milhões de reais. A multa, se não for entregue até o último dia útil do mês de julho, é de 0,5%. Essa multa de 0,5% sobre os 20 milhões gera um valor de 100 mil reais de multa. Então a multa é de 100 mil reais caso a empresa entregue fora do prazo. A segunda multa é por informações omitidas e inexatas, informações com incorreções ou omissões. Então o que diz aí o inciso 2º? A multa é de 5%, é uma multa muito maior do que a multa de 0,5% pela não entrega. 5% sobre o valor da operação correspondente. Essa operação correspondente significa os valores que eu escriturei em que estavam com informações incorretas, ou até mesmo que não tenham sido escriturados, informações omitidas. O limite é de 1% do valor da receita bruta do ano. Para nós exemplificarmos, olha como é que fica então, vamos de novo. Ele diz aí que no ano calendário de 2019, os lançamentos inexatos ou omitidos foi de 5 milhões. A multa é de 5% sobre os 5 milhões. Então a multa é um valor de 250 mil reais. Agora, a trava trazida nessa segunda multa é que no ano calendário de 2019 minha receita foi de 20 milhões, eu só posso aplicar a multa por informação omitida ou inexata até o limite de 1%, que dá 200 mil reais. Ainda que o montante dos lançamentos omitidos e inexatos chegue a um total de 5 milhões e a multa seja 250 mil reais, ou a aplicabilidade 5% chega a 250 mil reais, eu só posso aplicar, ou a Receita só vai poder me cobrar 200 mil reais de multa, que já é muito dinheiro para uma empresa que é de lucro presumido. A terceira multa é por não cumprir o prazo estipulado lá pela auditoria da Receita Federal quando a empresa é intimada. Então, o inciso 3º diz que a multa é 0,02%, né, 0,02% por dia de atraso calculado sobre a receita bruta da pessoa jurídica no período a que se refere à escrituração. De novo, tem um limite aí de 1% da receita bruta do exercício. Então vamos lá. No ano calendário de 2019, vamos imaginar que essa empresa com receita bruta de 20 milhões de reais sofreu uma multa por entregar fora do prazo. E a multa 0,2% é vezes a quantidade de dias. No nosso exemplo, 40 dias. Então, 40 vezes
0,02% vai ser aí o valor ou percentual encontrado para aplicar sobre os 20 milhões de reais. Encontramos então um montante de 160 mil reais. Agora, pessoal, lembra que existe uma limitação no inciso terceiro e no inciso segundo, que é de 1%. Então a receita bruta é 20 milhões, 1% disso é 200 mil reais. Ainda que eu tenha uma multa de 5% lá no inciso segundo e 0,2% ao dia no inciso terceiro, o limite é 200 mil reais, quando a minha receita bruta no ano passado foi 20 milhões. O limite é 1%. Nesse exemplo, 160 mil está abaixo dos 260 mil. Nesse exemplo, 160 mil está abaixo dos 200 mil. Então, está dentro do perfil de limite para a aplicabilidade da multa da ECD. Essa multa, eu estou falando de uma empresa de lucro presumido aí que faturou 20 milhões no ano. Se você faturou mais que isso, claro, a multa vai ser maior. Ou se a informação omitida ou inexata for maior, a multa vai ser maior ainda. Por isso que entregar de qualquer jeito, talvez te leve uma multa muito maior do que entregar fora do prazo. Agora, de novo, tá? Bato na tecla que todo mundo já deveria ter escrituração contábil do ano anterior. Para finalizar, o parágrafo único diz que há redução. Claro, né? Sempre há redução para as multas da Receita Federal. O inciso 1º do parágrafo único, ele diz que a redução é a metade, se eu entregar fora do prazo, mas antes do procedimento de ofício. Então, aquela multa que nós especulamos agora no nosso exemplo, que seria de 100 mil reais, eu pagaria 50 mil reais. É uma redução incondicional quando ele diz que é 50% se eu entregar fora do prazo, mas antes do procedimento de ofício. O inciso 2º desse parágrafo único, ele diz que a redução ela é em 25%, ou seja, eu pago 75% da multa, quando eu entregar fora do prazo, mas dentro do prazo estabelecido pela auditoria do SPED contábil, que vai acontecer pela PGFN Receita Federal. Então é uma redução de 25%, eu acabo pagando 75% do valor da multa, quando eu entrego ali naquele limite de 30 dias ou 45 dias. Pessoal, tem uma observação a fazer com relação a essa mudança de prazo que saiu no dia 13 de maio agora, que é hoje. Essa mudança é inclusive uma das perguntas que foram feitas aí na live quando aconteceu, era sobre a possibilidade de substituição do livro, que é o nosso próximo vídeo, inclusive, nós vamos falar sobre a substituição, as condições para a substituição, a possibilidade de substituir o livro até o final de prazo de entrega, dado o exercício seguinte. Imagina comigo aí o prazo de substituição da escrituração de 2018, que foi entregue na ECD de 2019, seria até o dia 29 de maio de 2020, que é o prazo de entrega da ECD de 2019. Mas a escrituração de 2019 não será mais entregue no dia 29 de maio de 2020, e sim no final de julho, último dia útil do mês de julho. Isso acaba trazendo a possibilidade de substituir o livro da ECD de 2019, que é referente ao ano calendário 2018, lá no último dia útil do mês de julho de 2020. Eu acredito até que todo mundo deva usar o lançamento extemporâneo e tem lá no I200 da ECD. Mas ficou aí essa observação, você percebeu que você ganhou um tempo aí para fazer a substituição do livro. Então esse foi o nosso 4º vídeo sobre as novidades da ECD 2020, com essa novidade quentíssima de hoje, a prorrogação do prazo de entrega ou adiamento do prazo de entrega ficou aí para o final de julho. Até o próximo vídeo.